conquista pela persistência. Diga comigo, a persistência me faz conquistar. Diz assim o texto de Hebreus, capítulo 11, versículo 33, os quais pela fé conquistaram reinos, praticaram a justiça, alcançaram o cumprimento de promessas, fecharam a boca de leões. Os heróis da fé. Grandes heróis então que a Bíblia então relata. Ora, a fé é a certeza daquilo que se esperamos e a prova das coisas que não vemos, pois foi por meio dela que os antigos receberam bom testemunho. Diga comigo, tudo é pela fé. Se você quiser ter uma vida abençoada, que você busque então no Senhor a fé, porque a fé te faz conquistar, a fé te faz levar para outros níveis. Hebreus 11 diz assim: pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Preste atenção, a nossa vida, nós não dependemos de coisas naturais para serem abençoados. Você não depende de coisas naturais para ser abençoado. Repare que o testemunho de todo mundo aqui que deu aqui, nós não precisamos de coisas naturais. Deus, ele trabalha com coisas diferenciadas. E o universo foi formado daquilo que nós não vemos, porque ele foi formado pela palavra. E quando nós declaramos a palavra, o milagre acontece na nossa vida. Quando nós declaramos a palavra, as portas se abrem na nossa vida. Eu tenho uma verdade que eu carrego junto comigo, que a vida, ela realmente é boa para quem acredita que ela é boa, e é ruim para aquele que acredita que é ruim. Porque a alegria de uma vida, a felicidade de uma vida, está na perspectiva da qual nós a vemos. A perspectiva que nos faz então ver ela. Veja que o Juan já recebeu o seu primeiro pagamento, e ele se alegrou muito com esse primeiro pagamento, e ele disse: é muito dinheiro. Você reparou a expressão dele? Ele falou dessa maneira. Para algumas pessoas, quando pega o pagamento, olha e diz assim: isso é uma miséria. Veja a concepção. Veja então o olhar de cada um dos pontos. Um pensa de um jeito, outro pensa de outro jeito. Um olha de uma forma, outro olha de outra forma. É assim a nossa vida. Então a vida é boa ou a vida é ruim? Depende da forma que nós a olhamos. Porque pela fé nós construímos então uma vida boa para a glória do Senhor. Estava ele com 100 anos de idade quando lhe nasceu Isaque, o seu filho. Ou seja, Abraão, Deus deu a ele um filho na velhice. Abra comigo a sua Bíblia em Gênesis 21. Gênesis capítulo 21. Nós vamos ler desde o versículo 1. Do 1 até o 7 nós vamos ler. Visitou o Senhor Sara, como lhe dissera, e o Senhor cumpriu o que lhe havia prometido. Diga comigo, o Senhor cumpre tudo o que Ele prometeu. O Senhor vai cumprir aquilo que Ele te prometeu na sua vida. Pode passar dias, meses ou até anos, mas a promessa de Deus não vai falhar. Ela vai chegar para a sua vida em nome de Jesus. Sara concebeu e deu à luz um filho a Abraão na sua velhice, no tempo determinado, de que Deus lhe falara. Ao filho que lhe nasceu, que Sara lhe dera à luz, pôs Abraão o nome de Isaque. Abraão circuncidou seu filho Isaque, quando este era de 8 dias, segundo Deus lhe havia ordenado. Tinha Abraão 100 anos, quando lhe nasceu Isaque, o seu filho. E disse Sara: Deus me deu motivo de riso. Deus me deu motivo de riso. E todo aquele que ouvir isso vai rir-se juntamente comigo. Olha que coisa. E acrescentou: quem teria dito a Abraão que Sara amamentaria um filho? Pois na sua velhice lhe dei um filho. A história diz sobre 2 idosos que Deus então visita, e eles têm então um filho. E esse filho se chama Isaque. Isaque, ele vem então como filho da promessa. Diga comigo, filho da promessa.
Não tem época para Deus, então, trazer a promessa para as nossas vidas. Não tem tempo para que a promessa, então, de Deus chegue para nós. O que importa é nós estarmos e permanecermos na expectativa de que uma hora ou outra vai chegar, então, a promessa sobre as nossas vidas. Amém? E ali, então, estava Isaac, estava, então, Abraão, estava, então, Sara. Toda a história estava, então, ali formada. E nós vamos observar uma família que estava triste, que estava, então, com vários problemas, com várias dificuldades, porque ela era estéril. De repente chega então Isaac. Isaac significa riso, alegria, tranquilidade, ou seja, uma felicidade. Eu não sei o que está triste na sua vida, mas eu quero te dizer que o riso chega para você. O riso chega para a sua vida, o riso chega para a sua casa, o riso chega para a sua família, e quando você contar, pessoas rirão também junto com você. Por quê? Porque será tão espantoso a bênção que Deus tem para a sua vida, que vai impactar a vida de outras pessoas também. Você crê nisso? Só que para nós alcançarmos promessas, para nós conquistarmos então, mesmo em meio às persistências, a persistência, ou melhor, a insistência por algo, nós precisamos enfrentar alguns problemas. Diga comigo, os problemas existem e eles servem para me tornar mais fortes. Quando eu pego o problema, extraio dele então a solução. Quando eu pego o veneno e extraio dele então o antídoto, eu me transformo em uma pessoa mais forte. Nós só nos tornamos pessoas fortes e resilientes em meio às pancadas da vida. Quem passou por um problema, quem passou por uma dificuldade, quem passou por uma situação contrária, ele é mais forte. Para a maioria das pessoas, uma gravidez é tranquilo. Para a vida da Fernanda e do Ricardo já não foi tão tranquilo. Só que eles estão hoje mais fortes do que eles estavam antes dessa gravidez então existir. Se Jesus voltar agora, eles estão salvos. Por quê? Porque a luta trouxe eles para perto de Deus. Não tem luta, não tem batalha que nós não podemos aprender algo. Tudo na vida nós podemos aprender algo. E as forças contrárias nós temos que enfrentar. Você tem que ser forte. Olha para o seu irmão e diga assim: seja forte. Primeira luta que você vai enfrentar: tempos difíceis. Diga comigo: existem tempos difíceis. Diz Gênesis 26:1 que houve fome naquela terra, como tinha acontecido no tempo de Abraão. Tempos difíceis, dias difíceis acontecem para a nossa vida. Você tem dias difíceis? Você passa por épocas difíceis? Você passa ou não passa? Seu casamento passa por épocas difíceis? Sim ou não? Sua vida profissional passa por tempos difíceis? Sim ou não? Sua vida financeira passa por tempos difíceis? Sim ou não? Sua vida espiritual passa por tempos difíceis? Sim ou não? Tem dia que você não quer vir na igreja, verdade ou mentira? Tem época que você quer desistir da fé, verdade ou mentira? Tem vezes que você deseja então não servir mais o Senhor, não estar mais trabalhando na obra do Senhor, é verdade ou mentira? Porque existem tempos difíceis. Só que os tempos difíceis fortalecem a nossa vida. Então você vai passar pelos tempos difíceis, porque depois do tempo difícil, depois dessa barreira, existe então a vitória e a bênção do Senhor sobre a nossa vida, amém? E isso que vai acontecer comigo e com você. Segundo, ou B, várias oposições. Diga comigo, oposições. Queridos, as oposições fazem parte da nossa vida. Você sabia que as oposições fazem parte da nossa vida? Você nunca vai ter 100% das pessoas te apoiando. Você nunca vai ter 100% das pessoas batendo nas suas costas. Você reparou que aqui, todo mundo que testemunhou, e de manhã foi a mesma coisa, nós não combinamos, pergunta para quem testemunha aqui, mas nós nunca combinou nada. Pelo amor de, longe de nós, de combinarmos algum testemunho aqui com alguém. É pura realidade com eles e pronto. E cada um deles disseram a importância que a igreja, que nós como pastores temos então para a vida deles. Agora, eu sofro oposições. Tem pessoas que não gostam de nós. Tem pessoas que não gostam da nossa vida. E está tudo bem com isso. Pastora Leila Paz, da igreja da cidade, esposa do pastor Carlito, disse assim que ela descobriu que nós precisamos permitir com que pessoas não gostem de nós.
Olhe para o seu irmão e diga assim: não vai ser todo mundo que vai gostar de você. Fala para ele ou para ela: aceita que dói menos. Pronto. Porque tem gente que fica: mas fulano não gosta de mim. E daí, irmão? Tem gente que gosta. Foca em quem gosta de você. Não se importa com aqueles que não gostam de você. Quem não gosta de mim, eu não estou nem aí. Não vai me deixar mais feliz ou mais triste. Eu não estou nem aí. De verdade mesmo. Não me importo nem um pouquinho. Eu vou me importar com aqueles que gostam de mim. Eu vou me esforçar para estar junto com eles e batalhar junto com eles nas lutas. Nos alegrar nos momentos de felicidade e chorar nos momentos de tristeza. Essa é a vida de um pastor. E assim a gente vamos seguindo a vida. Então, várias oposições nós temos que viver. Divisão em família. Quem tem família grande aí sabe que é um problema, irmãos. Eu tenho 6 irmãs. Eu nunca vi minhas irmãs todas conversarem entre si. Nunca vi. Sempre uma estava com algum problema com outra. Nós temos divisões em família. Nós temos problemas na família. A sua família não é perfeita. A minha família não é perfeita. Nada é perfeito. Nós temos problemas. A diferença que cada um tem é enxergar cada um dos problemas e superar eles. E saber que existe um propósito maior. Porque as famílias, elas podem estar desunidas em um determinado momento, mas a hora que precisa, todo mundo se junta. E até aqueles que não se conversam, passam a ajudar um ao outro nos momentos de dificuldades. Isso é uma família. Assim é uma família. É assim que nós constituímos então uma família. E ele então Isaac passou também por esse problema. Porque tinha Esaú no meio do caso. E você sabe disso aí. Fraquezas pessoais. Preste atenção e não me interprete mal no que eu vou te falar. Cada uma das pessoas possui um espinho na carne. Possui um momento, uma situação. Eu, por exemplo, no que eu preciso me controlar, vou abrir aqui o coração com vocês aqui. No que eu preciso me controlar? Eu preciso me controlar na minha ira. Porque se eu não tomar cuidado, eu mato uma pessoa. Estou falando de verdade para você. É uma realidade. Eu não sei se você também tem a coragem que eu estou tendo de falar para você. Mas no momento de ira, se você não fugir do problema, se você estiver armado, você vai para cima. Para outros, são outros. Então cada um de nós temos uma dificuldade. E nós temos que fazer o quê? Nós temos que lutar contra essa dificuldade. Nós temos que batalhar com essa dificuldade. Nós temos o projeto do 30 semanas que nos ajuda a isso. Pessoas depressivas, pessoas então, opressivas e assim por diante. Existe uma fraqueza dentro de você, irmãos, e você tem que tomar cuidado com ela, porque não existe pessoas fortes o bastante a ponto de não precisar de outras pessoas para poder te ajudar você a avançar. Você não é autossuficiente para poder viver a sua vida sozinho. Você precisa de pessoas para poder te ajudar. E nas suas fraquezas, a Bíblia diz que quando nós confessamos os nossos pecados, e podemos usar então essa mesma fala para fraquezas a Deus, nós recebemos o perdão, mas quando nós falamos para uma outra pessoa, nós recebemos então a cura. Que você possa então buscar no Senhor isso, e viver, e enfrentar esses problemas, essas dificuldades então que estão acontecendo. Decepções relacionais. Nós vamos ter decepções na nossa vida. Jovens, não pense você que você vai olhar para uma pessoa que é bonitinha e de repente ele não pode então te desprezar, meter o pé na sua bunda e fazer você chorar. Não pense você, meu irmão e minha irmã, que um problema não possa acontecer no meio da sua vida e você então ter alguma decepção no meio do seu relacionamento. Eu, por exemplo, vejo o caso de pessoas que a mulher ou o marido dedica toda uma vida a ela e lá na frente eles trocam essa pessoa por outra. Isso é muito sério. Decepções relacionais, e nós precisamos seguir. Eu costumo dizer, e quando eu estou no meio da liderança, e falo sempre para eles o seguinte: nós temos um alvo,
nós temos um objetivo. E indiferente de quem esteja junto conosco, nós vamos continuar naquele objetivo. Nós vamos continuar seguindo aquele caminho, aquele ponto. É assim que você tem que ser. Você tem que ser uma pessoa que, indiferente daquilo que aconteça ao seu redor, não importa o que aconteça ao seu redor, você precisa continuar seguindo, você precisa continuar servindo, você precisa continuar estando então diante do Senhor, nos propósitos do Senhor. Então assim nós vamos. Opa, pulei aqui. Meu tablet está... Olha essa frase, leia comigo essa frase de Augusto Cury no 3. 1, 2, 3. Eu creio nisso, que a vida é um espetáculo para aqueles que querem e conseguem então viver essa vida abençoada. Para você conquistar pela persistência como Isaac conquistou, você precisa primeiro de receber a cura da paternidade espiritual. Você precisa ser curado. A paternidade, ela existe, porque quem geralmente, entenda bem, geralmente quem não teve um bom relacionamento com o pai, um bom relacionamento com a mãe, um bom relacionamento familiar, tem uma dificuldade de ter um bom relacionamento com Deus. E isso nós aprendemos muito no 30 Semanas. Então, falta esse momento de paternidade para com Deus. E a pessoa acha ou acredita que Deus é igual aos seus pais. A qualquer momento pode ter algum problema. Nós, vira e mexe, atendemos algumas pessoas que teve violência familiar, violência então no quesito até mesmo de pai para com filhos. Triste isso, né? Qual a impressão que uma criança cresce sendo abusado sexualmente pelos pais? Imagine você. Uma pessoa, eu conheci um amigo na minha juventude que o pai dele amarrava ele na mesa. Quando batia nele de corrente. Eu conheci essa pessoa. Qual é o trauma? Nós precisamos nos libertar de tudo isso e saber que Deus é um pai, e um pai diferente do pai natural. Não importa como seu pai foi, como sua mãe foi, como seu pai é, como sua mãe é, o que importa é o que Deus é para a sua vida, e você precisa então receber a cura da paternidade, perdoar o seu pai. Quando o Ricardo chegou aqui, não é o pai dele não, tá? Não pense que é o pai dele não, é uma outra pessoa. Mas quando o Ricardo chegou e disse para mim, chorando naquela sala, ele falou assim: pastor, eu tenho muita raiva dessa pessoa, porque essa pessoa... Eu disse: Ricardo, perdoa, cara, não tem outra opção. Perdoa, ou você vai carregar essa mágoa para o resto da sua vida. O perdão sempre é a melhor escolha nossa, irmãos. O perdão sempre será a melhor escolha para a nossa vida. Então, siga o caminho do Senhor, porque Ele tem então a bênção e a vitória para a nossa vida. Segundo, você precisa aprender a discernir a voz de Deus diante das circunstâncias. A voz de Deus, ela é audível, ela é sensível. Você precisa discernir a voz de Deus falando com você. Vai. Isaac, ele tinha então um propósito. E a hora que ele chega então nos poços que o pai tinha cavado já, o inimigo havia então entulhado os poços. E ele não para no meio do caminho. Ele continua com persistência lutando, porque Deus estava falando para ele: vamos limpar o poço. Ei, escute aqui. Se alguém tentou entulhar o seu poço, limpa ele, porque ainda tem água lá dentro. Não deixe os entulhos dessa vida, os problemas dessa vida, as falações dessa vida, os problemas dessa situação paralisarem você. Continue. Deus é contigo. Terceiro, nós precisamos nos desapegar e ter mudanças em nossa vida, ser flexível com as mudanças. Nós mudamos, tudo muda. Você precisa ser uma pessoa inovadora. Tem gente que tem dificuldade com as mudanças. A mulher sempre usou o cabelo daquele jeito e de repente chega em casa de outra forma, já estressa. Ou o marido, a mesma coisa. Eu estou pensando, na próxima vez que cortar o cabelo, viu, Francisco, fazer um risquinho assim no cabelo, assim, um zigue-zague, alguma coisa assim desse tipo. Nós precisamos inovar, nós precisamos ser diferente. Eu fiz um outro propósito com Deus agora. Não estou desleixado sem fazer a barba não, viu? Eu já sei que alguns já pensaram: nossa, o pastor não fez nem a barba, porque tem uns linguarudos também, viu? Não olha para o lado.
O pastor não fez nem a barba. Não é isso, eu fiz um propósito agora de 180 dias sem fazer a barba. Até o dia 3 de janeiro, então eu não vou fazer a barba. Vou estar então por um propósito que eu fiz diante de Deus. Você precisa ser flexível às mudanças. Ser uma pessoa adaptável às mudanças que existem. Irmãos, o que tem para agora? É isso, bora, vamos fazer. Quantos estão me entendendo? O que tem para mim trabalhar agora é nisso? Bora, vamos trabalhar nisso. O que tem para mim é isso, vamos embora, vamos fazer isso aqui e acabou. É assim que nós temos que fazer, é dessa maneira que nós temos que fazer. Para conquistar, você precisa ser adaptável em meio aos processos de mudança, porque as mudanças são necessárias. 4. Você precisa lutar pelas oportunidades dadas por Deus. As oportunidades dadas por Deus. Deus, Ele sempre nos dá oportunidade. A vida é feita de oportunidades. E veja bem, preste atenção, como nós falamos sempre, o cavalo arriado não passa na frente da casa todos os dias. Mas você precisa hoje pegar e se arrumar e ficar esperando o cavalo passar arriado na frente da sua casa. Se ele não passou hoje, você não desiste, você fica amanhã. Lembra da história do cego de Jericó? Ele ficava quanto tempo ali? Olha então aquele aleijado na beira do tanque. Quanto tempo ele ficava ali? Ele teve o que? Ele teve insistência, ele teve persistência. O que aconteceu? Deus chegou, Jesus chegou, o poder de Deus chegou e mudou a vida dele. E é assim que vai acontecer com você. Você só tem que continuar, você tem que lutar pelas oportunidades que existem na sua vida. Não deixe isso passar desapercebido, não deixe isso então ficar de qualquer forma. Então, em meio a essa situação e essas dificuldades, Deus, Ele sempre vai fazer algo diferente sobre a sua vida. 5. Nós precisamos buscar uma maior força em nosso relacionamento com Deus. A nossa vida é feita de relacionamentos pessoais e para com Deus. E à medida que eu aumento o meu relacionamento com Deus, a minha vida então ela passa a ser diferenciada. Eu sempre vou viver de forma diferenciada quando eu tenho então um relacionamento com Deus. Você precisa se relacionar com Deus, você precisa ter o seu tempo de oração, você precisa ter o seu tempo com Deus. Irmãos, não fique preso a dogmas e a métodos que pessoas te ensinaram, que para você ter o seu tempo com Deus, você precisa ficar ajoelhado no milho. Parece que tem que ficar de castigo, porque parece que se você for falar hoje para um jovem que tem que ficar enjoelhado 1 hora, é um castigo para ele. Não é nada disso, Deus não tem uma forma para você o adorar. A Bíblia diz que Ele procura seus verdadeiros adoradores que os adorem em espírito e em verdade. Tem gente ajoelhado que não estão orando e tem gente de pé brincando e estão adorando ao Senhor, estão orando ao Senhor, estão falando com o Senhor. Eu muitas vezes na minha vida eu oro deitado. Não se escandalize. Se você não faz, passa a fazer. Deita na sua cama, em vez de você ficar lá no celular, fica orando. Ora, busque a Deus. Aí você pode ajoelhar, se ajoelhe, fica um pouco. Aí você pode fazer guerra espiritual, faça. Mas não existe uma fórmula, você só precisa ter um relacionamento com Deus e ter uma força maior de se relacionar com Deus. É assim que é o nosso relacionamento com Deus, é assim que é a nossa vida diante do Senhor. 6, você precisa ser empenhado pela paz. Chega de cristão que fica então arrancando a espada toda hora para poder fazer guerras. Tem cristão que só fazem guerras. É guerras contra um, é guerras contra o outro, é guerra contra o outro, é guerra contra o outro. Não, nós temos que ser cristãos de paz. O que depender de nós, tenhamos paz com todo mundo. Na nossa casa nós precisamos promover a paz. No nosso trabalho nós precisamos promover a paz. Na igreja nós precisamos promover a paz. Irmãos, graças a Deus, hoje nós temos uma igreja muito abençoada, mas nós já teve um povo, olha que só Deus para ter misericórdia. De guerra, de briga. Você acredita que eu já tive pessoa que veio já no altar, terminou o culto, para brigar comigo, irmão, me dava vontade de jogar o cara lá fora, mas eu não fazia porque eu tinha educação. Pessoas que vêm para provocar a nossa vida. E aí você sabe, né, o diabo sempre tenta você num momento de dificuldade que você tem, não onde que ele vai tentar você, nos problemas que você tem. Ou você acha que ele é bobo? Aí como eu tenho esse jeitinho meio bem tranquilo assim que nem eu sou, aí o diabo aproveitava dessa situação. Me perdi aqui, irmãos. Mas espera aí que eu vou achar aqui. Então,
Nós precisamos o quê? Nos empenhar pela paz. A paz precisa existir na nossa vida, ok? Nós precisamos continuar fazendo. Sétimo, nós precisamos construir um futuro de prosperidade e de legado. Isaac, ele foi cavando poços. Ele desentulhou o poço que Abraão tinha feito e os inimigos tinham enterrado. Aí ele cavou outro. Aí ele cavou outro. E à medida que ele cavava, o inimigo tampava. À medida que ele cavava, o inimigo tampava. Diga assim comigo: há uma probabilidade dos poços que eu abri, o inimigo tampar. Porém, eu não posso parar. Eu preciso continuar cavando poços, porque uma hora ou outra eu vou achar água. E acabou. Quero te dizer que uma hora ou outra você vai achar a água. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que quando Isaac achou o veio da água, rebote aconteceu. Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu, ele é fiel. Ele prometeu para a sua vida? Ele prometeu para a sua vida? Coloca a mão no ombro desse irmão que está do teu lado e pergunte para ele assim: ele prometeu sobre a sua vida? Diga para ele ou para ele: fique tranquilo então, ele vai cumprir. Aleluia, aleluia, ele vai cumprir. É Deus quem me reveste de força e torna perfeito o meu caminho. É Deus. A sua dependência tem que estar no Senhor. Salmo 37:5 diz assim: entregue o seu caminho ao Senhor, confia nele, e ele agirá, ou do mais, ele fará. É ele quem faz, é ele quem realiza, é ele quem estabelece, é ele quem muda todas as coisas. Ei, Isaac, cadê os Isaques? Estão aqui? Talvez você está cavando o poço, o inimigo está tampando o poço. Poço do seu casamento, poço da sua família, poço da sua finança, poço do seu trabalho, poço do seu ministério. O inimigo está tampando, e você está olhando e está falando: mas esse empirreado não para de tampar os meus poços? Eu quero te dizer, olhe para ele e diz assim para ele: você vai sair do meu poço hoje, em nome de Jesus, porque eu vou abrir outro poço, e esse rebote, esse poço da vitória, esse poço de alegria vai jorrar água, e essa água vai ser para a minha vida, para a minha terra, para a minha descendência, para toda a minha posteridade, porque a Bíblia diz que Isaac foi uma pessoa próspera e abençoada na onde ele esteve, porque ele teve persistência. Diga comigo: persistência. O que é persistência para você? Continuar fazendo, incessantemente, incansavelmente, continue fazendo, até dar certo. Olhe para cá e preste atenção, e Deus fala algo comigo agora, uma rema do Senhor para a sua vida. Não pare, não desista, continue tentando, continue se esforçando, continue batalhando. Você precisa ser mais forte do que o inimigo. Você precisa continue lutando pelo seu casamento, continue lutando pela sua casa, continue lutando pelos seus filhos, continue lutando pela sua saúde, continue lutando pelo seu trabalho, continue lutando pela sua empresa, continue lutando pelo seu ministério, continue lutando, continue cavando poços, e a vitória chegará em nome de Jesus para a sua vida. Você crê nisso? Recline a sua cabeça um pouquinho. Nós estamos diante da mesa do Senhor e nós vamos servir a ceia nesse momento. Só que antes de eu servir a ceia para você, que serve de fortalecimento, eu quero que você faça um exame de consciência. Jesus morreu na cruz do Calvário. A cruz está vazia. A cruz já não detém mais o corpo do Senhor. Ela está vazia, ele ressuscitou. E por ele ter ressuscitado, ele nos entregou toda a sorte de bênção junto com ele. Nos entregou toda a vitória junto com ele, nos entregou então a alegria junto com ele, nos entregou então a paz junto com ele. E para isso, eu e você precisamos o quê? Só continuar a lutar. Continue a lutar. Continue a lutar. Continue a lutar. Não pare, não desista. Não desfaleça a sua vida. O Senhor é contigo. O Senhor é o teu Deus, é o meu Deus, é o nosso Deus, é o Senhor e Salvador da nossa vida, da nossa casa, da nossa família e da nossa vitória. O que tem
feito e acontecido de errado na sua vida? O que tem tentado parar a sua vida? Tempos difíceis, opiniões, oposições variadas, problemas na família, fraquezas pessoais, decepções relacionais. O que tem acontecido com você? O que tem acontecido com você? O Senhor, Ele é o Deus que quer te abençoar, que quer fortalecer a sua vida e quer te dar a paz.